Não chora não, cachorrão. Tá, eu vou falar de um assunto que já tem alguns dias, já tem algum tempo, mas eu queria fazer esse registro. E pedir pro cachorrão Guilherme Costa não chorar, porque senão eu vou chorar também. Esse cara foi um dos finalistas dos 400 metros livre na Olimpíada de Paris, 2024. Vocês com certeza sabem quem ele é. Mas ele terminou a prova no seu estado emocional mais sincero, mais transparente, deixando claro para todo mundo do tamanho da decepção que ele tinha com ele mesmo porque ele não conseguiu a medalha. E a parte mais triste de tudo isso, além de ver as lágrimas de um atleta que deu o seu melhor para alcançar esse resultado, quebrando o recorde sul-americano com a melhor marca pessoal dele, a parte mais triste de tudo isso, por incrível que pareça, foi ver a manifestação de alguns torcedores brasileiros com aquela típica verborragia disfarçada de bullying, disfarçada de ser engraçado nas redes sociais. Eu tô tentando aprender com a geração mais nova que fazer bullying com as pessoas no momento da derrota, do fracasso, não é tão legal assim. Às vezes eu levo as minhas pancadas, os meus puxões de orelha por ter esse comportamento. Apesar de eu entender que a geração Z é um tanto quanto displicente, mas pelo menos eticamente falando, eles tentam ser um pouco melhores do que eu. Então, vamos lá. Eu não sei o quanto que o cachorrão, quanto que o Guilherme Costa teve que lutar para poder alcançar esse resultado. Quão cedo que ele teve que acordar, quanto de ônibus que ele pegou, horas de treino, quanto de braçada que ele deu, todas as privações alimentares, de ter uma alimentação regrada, de não consumir determinadas substâncias. O que ele teve que passar para alcançar esse resultado? Eu não faço a menor ideia, porque eu sou um gordo que trabalha 8 horas por dia sentado na frente de um computador. Então, não sou a melhor pessoa para criticar o cara que teve todo esse trabalho para, inclusive, alcançar a melhor marca pessoal e quebrar o recorde sul-americano numa final olímpica. Quantas finais olímpicas o Enzo ou o Éder, e só para não dizer que eu estou usando apenas nomes com E, o Jair, e não é nenhuma referência a algumas pessoas que eu sei que você não gosta, quantas finais olímpicas essas pessoas participaram na vida? Aliás, quantas braçadas numa piscina? Se bem que tem gente ali que não sabe nem nadar, alguns desses críticos de internet que ficaram fazendo bullying com o Guilherme Costa não sabem nem nadar, até porque bosta na piscina boia. Sim, termos pesados e pouco elegantes. Essa tendência que o brasileiro tem de só considerar o sucesso a vitória é algo que atua como uma âncora moral, psicológica e emocional do brasileiro. Porque a gente vive em um momento das nossas vidas em que vitória não é necessariamente chegar ao topo. É a mesma coisa de falar de meritocracia. Esse é o discurso mais falido que existe. Porque falar de meritocracia quando as pessoas não saem todas do mesmo lugar chega a ser um absurdo. Tá? É uma piada de mau gosto que contam pra gente. Então, o brasileiro, ou parte do povo brasileiro, eu não estou dizendo todo mundo, mas parte do povo brasileiro, tem essa tendência de disfarçar seus fracassos, as suas derrotas, o seu ranço em relação ao outro, através da crítica e do bullying. Eu reconheço isso. São mecânicas que são colocadas nas nossas vidas com o passar do tempo, transmitidas de pai para filho, transmitidas pela sociedade, transmitidas até mesmo pelos nossos companheiros, parceiros, enfim. Nós somos, em partes, produto do meio. Nós reproduzimos comportamentos sociais para sermos aceitos pelo meio. E, realmente, criticar o cachorrão porque ele não conseguiu chega a ser crueldade. Tem o mesmo nível de crueldade do que bater num cachorro. Olha, brasileiro médio, você, dono de uma quitanda, empresário, sei lá, produtor de conteúdo na internet, marqueteiro da Faria Lima, independentemente da posição que você está ou da profissão que você tem, mensurar o sucesso apenas porque alguém chegou no topo ou não e relativizar a sua própria existência
e até mesmo não enxergar que aquilo que você fez ou alcançou seja sinônimo de sucesso e conviver bem com isso, é uma espécie de, sei lá, tortura psicológica que você faz com o outro. Eu digo isso porque muitas pessoas que eu conheço, eu inclusive, passaram por isso ao longo da vida. Ou você vai me dizer que você não teve pais que ficaram insistindo para você fazer um concurso ou passar numa faculdade, fazer curso de direito ou medicina, apenas então somente para ter um bom salário ou apenas para ser bem-sucedido na vida, teoricamente bem-sucedido na vida. Eu mesmo tenho este canal de vídeos que quase ninguém vê os vídeos, mas eu tenho o targeted.net, onde 25 mil inscritos acompanham tudo que eu tenho para falar a respeito de tecnologia e me considero um cara bem-sucedido. Porque, por exemplo, meus pais foram frutos das consequências da vida ou de algumas escolhas pontuais que eles fizeram e não tiveram condições de seguir com uma profissão daquilo que fosse escolha deles. Talvez meu pai tenha escolhido o jornalismo, mas eu até hoje me pergunto se ele realmente foi feliz na profissão. Já no meu caso, escrevendo sobre tecnologia, eu faço isso desde 2008 porque eu escolhi. Conseguindo ou não pagar as contas, tendo a pizza fria na geladeira no domingo de manhã, com o nome no SPC do Serasa ou não, e eu espero que a Receita Federal não dê uma olhada nos meus registros fiscais, ou conseguindo montar um estúdio dentro do apartamento no centro de Florianópolis, com um computador apto para editar os vídeos, com smartphones com câmeras bacanas para poder gravar os vídeos, eu escolhi tudo isso. Eu escolhi escrever sobre tecnologia e produzir conteúdo na internet. A maioria das pessoas que eu conheço não puderam escolher e estão condicionadas às suas escolhas. Quem sou eu para criticar as escolhas das pessoas? Quem sou eu para criticar o Guilherme Costa, doravante conhecido como Cachorrão, porque ele escolheu ser um atleta olímpico e porque ele não conseguiu alcançar o topo? Cara, chegar numa final olímpica é uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode fazer. E dentro dessas coisas a gente tem jogar o Super Bowl, vencer as 500 milhas de Indianápolis, terminar o Tour de France, subir o Monte Everest, ser um astronauta. Tem coisas, tem atividades, missões, enfim, que são muito difíceis de serem conquistadas, que não é para qualquer um, que não é para todo mundo. Então, olhar para o teórico fracasso do Guilherme Costa e colocar isso como um ponto de crítica e condenar porque ele não conseguiu a medalha, sendo que na mesma prova, que obviamente tinha atletas melhores, ele quebrou o recorde pessoal, quebrou o recorde sul-americano, e digo mais, com o tempo que ele fez em Paris na final, ele ganharia a medalha de ouro em Tóquio. E isso mostra a dinâmica do esporte, a evolução do esporte, que é algo que as pessoas insistem em ignorar. Então, dói ver o Guilherme Costa em lágrimas dizendo, e essa é uma frase muito forte que ele afirmou ou declarou na entrevista que ele deu para os jornalistas da Globo, que essa sensação que ele sentiu após a prova, onde ele entregou o melhor dele, ele sabia e acreditava que os últimos 50 metros seriam decisivos a favor dele, porque era onde ele iria melhor na prova, e que ele não conseguiu, e diante do não conseguir, ele verbalizou eu não quero sentir o que eu estou sentindo nunca mais. Dói testemunhar isso. Essa parte de testemunhar a dor alheia, que é a nossa empatia, dói, porque a gente quer arrancar essa dor da pessoa. De alguma forma, quer arrancar a dor da pessoa, porque ninguém planejou ou projetou sua vida para fracassar. Ninguém se prepara para o fracasso. A gente até pode tentar entender ou discutir a questão dos atletas brasileiros não se prepararem para perder, e aí a gente entra também no conceito de competitividade, que os grandes atletas realmente projetam o sucesso e trabalham para isso, e os vencedores realmente são obstinados e têm a mentalidade de campeão, de acreditar que sim, é possível alcançar determinados objetivos. De fato, as pessoas não se preparam para o fracasso e não se projetam para o fracasso. Agora, ver alguém dizendo que não quer nunca mais se sentir um fracassado, esse sentimento de derrota e impotência que de tempos em tempos todos nós sentimos,
É doloroso. É realmente muito doloroso. Mas dói também ver como que as redes sociais, como a internet, o brasileiro, o dito cidadão de bem, se aproveita do fracasso alheio para tripudiar e demonstrar toda a sua falta de empatia, toda a sua verborragia, alguns preconceitos, algumas falas desconexas com a realidade. Tem gente que não procurou nem saber qual é a origem do cara para poder criticá-lo. Tem gente que ficou ofegante ao caminhar, que estava criticando o cara que não venceu uma medalha nos 400 metros livre da natação. Cara, eu mal consigo dar 3 braçadas dentro de uma piscina. Quem sou eu para julgar o cachorrão? Então, Guilherme Costa, se algum dia você estiver vendo esse vídeo, não chora não, tá? A sua vitória em Los Angeles 2028 começou com essa derrota em Paris 2024. Eu tenho certeza absoluta que você vai usar essa experiência para voltar mais forte. Eu digo e cravo que em Los Angeles 2028 a sua medalha vem, porque essa dor que você está sentindo vai ser o estímulo para você alcançar a vitória lá nos Estados Unidos daqui a 4 anos. Seu ciclo olímpico cachorrão de 2028 começou agora. Então não chora não. Aliás, tô com a Marta. E é até irônico eu dizer para ele não chorar no final do vídeo. Tô com a Marta. A gente tem que chorar no começo para poder sorrir no fim.